Paz do Senhor a todos, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, a Igreja Aliança Eterna do bairro Progresso. Em nome de Jesus, estamos aqui orando em favor de todos os irmãos que fazem parte dos grupos, e também vamos deixar aqui uma palavra, especialmente nessa noite de quarta-feira, dia 15/4, está eu aqui juntamente com a minha esposa, também a nossa irmã Luciana que tem nos acompanhado, e também o nosso irmão Celso, Nós estamos fazendo aglomerações, só para os irmãos entenderem, mas que vai estar aqui também depois deixando uma palavra aí para todos os irmãos. Infelizmente ainda está indefinida a situação dos cultos, irmãos? Então nós não estamos fazendo culto ainda, a igreja está inclusive com as portas fechadas. Estamos vindo para cá com todos os cuidados, com muita responsabilidade, sabendo, é claro, que seja na igreja ou na nossa própria casa, o que nós não podemos deixar de fazer é deixar de buscar Deus, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de jejuar, deixar de evangelizar, de trabalhar para o Senhor, porque no meio de toda essa turbulência aí, a gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer. As coisas ainda estão aí muito incertas, mas numa coisa a gente tem certeza pela nossa fé, que é o que nos sustenta. A Bíblia diz que a nossa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Daqui a pouco, em nome de Jesus, eu quero dizer, não sei se alguns dias, a gente já vai estar aí, em nome de Jesus, fazendo culto, glorificando o nome do Senhor, com toda aquela liberdade que tínhamos de poder cultuar, certo? Porque o próprio Deus é quem vai pelejar pela sua obra. Muitas almas precisam ser salvas ainda, e essas almas dependem de chegar num lugar para ouvir a palavra de Deus e receberem Jesus nos seus corações, tá bom, irmãos? Eu quero também agradecer publicamente a Deus, primeiramente, que tem pelejado pela sua obra. Eu não vou tomar mais do que 5 minutos aqui nessa introdução, para ser mais prático. Quero agradecer a Deus, irmãos, porque na verdade os irmãos têm ajudado aí com o seu dízimo, e a obra de Deus está se mantendo, E eu louvo a Deus porque, como diz a Bíblia, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A gente sabe que aquela que Ele fecha, ninguém pode abrir, e aquela que Ele abre, ninguém pode fechar. Então o Senhor nos deu vitória nesse mês aí que passamos, e graças a Deus, hoje vamos fazer o pagamento aqui do aluguel da Igreja da Progresso. Pagamos o aluguel da Igreja da São Jorge, mesmo não tendo culto como tínhamos antigamente. Os irmãos aí continuam fiéis a Deus, mantendo a obra do Senhor, cumprindo com aquela palavra que aparece também dita por Jesus em Mateus 23, e mais tarde também é uma referência que se tem ali do dízimo em Hebreus, onde a Bíblia nos mostra, em suma, em todas essas passagens, as bênçãos de Deus que emanam do céu sobre a nossa vida a partir do momento que a gente assume um compromisso com Deus. Eu tenho orado por todos os irmãos, tenho orado pela igreja, e o Senhor tem tido misericórdia, e eu vou dizer como Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tá bom? Então Deus abençoe os irmãos, certo? Estava dizendo para os irmãos também, para esclarecer, que isso aqui não é tocar trombeta diante de ninguém, mas até porque quando a Bíblia fala em tocar trombeta, está falando de esmola, E o nosso dízimo não é esmola que nós estamos dando para Deus. Então as pessoas costumam interpretar errado em alguns pontos da Bíblia, A Bíblia diz que a gente não pode fazer como os hipócritas, que ficavam fazendo tocar trombeta diante de si, etc. Não. Quem dá o dízimo, ele está fazendo algo que é solicitado na palavra de Deus para o mantimento da casa de Deus. Citar uma boa obra é um incentivo, é uma motivação para que outros também venham ser participantes dessa bênção. Porque, irmãos, se eu fosse começar a relatar para vocês tudo que Deus tem feito por mim esses anos, onde eu tenho devolvido meu dízimo na casa de Deus, e o que nós temos de testemunho na igreja, na nossa igreja. A nossa igreja não é mega, é uma igreja pequena, mas cada irmão que tem aqui, com o qual a gente tem aí uma interação bem de perto, tem testemunho para contar de bênção que Deus tem dado sobre a sua vida a partir do momento que ele tem sido fiel a Deus. Então não perca, irmãos, não é nem assim impor como uma obrigação, é orientar os irmãos a não perder essa bênção de Deus. Não perca essa bênção do dízimo, porque Deus promete abrir a janela do céu e derramar sobre nós uma bênção que vai nos abastecer em tudo, certo, irmãos? Então, que Deus abençoe vocês.
Parabéns aos irmãos da Igreja Aliança Eterna. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada vez mais. Eu vou ler uma palavra aqui hoje, irmãos, que está no livro de 1 Pedro, Epístola, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hoje a minha esposa está sem a Bíblia aqui, porque nós temos algumas Bíblias aqui, mas já estão em uso. Esperar aqui, eu acho que os irmãos já encontraram também. Nós vamos fazer a leitura aqui desse texto. Eu vou meditar aqui, 10, 15 minutos, rapidinho, tá bom? Depois eu vou dar a oportunidade para o irmão Celso, que vai dar uma palavra com os irmãos aqui. O irmão Celso no momento, então, segundo pastor da igreja aqui, tem nos ajudado bastante. Todos ajudam aqui, irmãos. Todos trabalham, todos ajudam, certo? E como o irmão Márcio não é onipresente, né? Sou servo de Deus, mas não sou onipresente. Evidentemente, não posso estar em 2 lugares simultaneamente. Então a gente tem que escalar os irmãos para nos ajudar. O irmão Celso tem nos ajudado aqui. Todos os irmãos trabalham na obra de Deus. Tem sido uma benção, graças a Deus por isso. Eu tenho visto uma união aqui que tem alegrado o meu coração. E eu tenho certeza que essa alegria que tem vindo ao meu coração é a expressão da alegria de Deus em ver a união desse povo. Esses dias a irmã Luciana estava comentando também, estava dizendo, né? Olha, se tem uma coisa que eu tenho visto nessa igreja, né? A irmã estava comentando, e eu fiquei muito feliz com aquele comentário, né? Se tem uma coisa que eu tenho visto nessa igreja é que o povo é muito unido. O povo é muito unido. E é verdade, irmãos. Olha, vamos orar em nome de Jesus para que continue assim. E que sirva de exemplo também para os nossos amigos aí, né? E que os irmãos possam se alegrar em ver que Deus tem feito isso em nosso meio também, tá? Essa união, esse empenho, essa dedicação dos irmãos trabalhando unido em favor da obra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Então veja bem, irmãos, essa palavra aqui que nos foi deixada em uma das epístolas do apóstolo Pedro, ela fala da conduta cristã, como o cristão deve se conduzir, e ao mesmo tempo ela justifica essa orientação que norteia o crente sobre como ele deve se conduzir. Por que o crente tem que se conduzir dessa forma? A Bíblia nos fala, sede sóbrios e vigiai. Em se tratando da vigilância, é sempre bom lembrar que nós temos um caso que foi citado por Jesus, onde nós sabemos que a vigilância ela precede a oração, de modo que não adianta muitas vezes eu orar demasiadamente, e eu digo entre aspas, demasiadamente, porque orar nunca vai ser demais, mas não adianta eu orar muito se eu não vigiar. Por quê? Como nós temos lá no caso citado por Jesus, a vigilância precede a oração. Não adianta eu orar bastante e depois jogar tudo fora por falta de vigilância. E a Bíblia tem uma recomendação sobre como nós temos que nos conduzir aqui na terra, dizendo para nós, na Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, só para lembrar daquilo que vocês já bem o sabem, o diabo não é amigo de ninguém. Tem gente que acha que faz pacto com o diabo nesse mundo, né? O maior devaneio que se pode enxergar, um deles, é a pessoa pensar que ela vai ter aliança, que ela vai ter pacto com o diabo. Existem pessoas que cultuam ao diabo. Nós vivemos num tempo, inclusive, que entrou no território nacional a seita do satanismo. As pessoas se reúnem num lugar onde vamos dizer assim, um estabelecimento, e ali elas cultuam ao diabo. Então, a que ponto chegou a cegueira espiritual na vida das pessoas? E a Bíblia postula uma coisa que nós já sabemos, que a gente vê isso em todo o contexto geral das Escrituras, que o diabo não é amigo de ninguém, que o diabo é o nosso adversário. O adversário é aquele que se levanta contra, é aquele que faz oposição, é aquele que tenta fazer tudo dar errado na nossa vida, é aquele que tenta impedir as nossas orações, é aquele que tenta impedir o nosso jejum, é aquele que tenta nos impedir de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de obedecer a Bíblia, é aquele que tenta nos impedir até de estar na igreja. Ficaremos, meus irmãos, sem culto até quando Deus permitir que venhamos a ficar, mas a gente sabe que Deus ele vai dar um jeito.
nessa situação do momento, porque a vontade de Deus é que estejamos no culto, conforme Romanos capítulo 12, verso 1, onde foi dito pelo apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Deus quer isso, mas é claro que no momento a igreja está passando por uma provação. Quando terminar essa provação, querendo Deus, nós tornaremos a nos reunir como antes, no culto, e o diabo é aquele que tenta nos impedir, inclusive, de cultuar a Deus, de servir o Senhor na prática do culto. Então ele é o nosso adversário, ele tenta fazer tudo dar errado na nossa vida, espiritualmente falando, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na administração das nossas finanças, em qualquer outra área, né, que seja pertencente à nossa vida. O diabo tenta fazer tudo e de mal a pior. Ele é o nosso adversário, e a recomendação da palavra de Deus para nós, ela vem a nos dizer exatamente isso, para a gente ser vigilante, porque o diabo, o nosso adversário, ele não está parado. Ele não está parado. Por mais que a gente possa estar em um dado momento sentindo uma espécie de uma calmaria, né? Parece que as coisas estão muito tranquilas, muito sossegadas. O nosso adversário, o diabo, não está parado, mas ele está de alguma forma agindo para tentar nos prejudicar. E é em função disso que a Bíblia vem com essa recomendação dizendo: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, eu sempre costumo dizer que ele é um estrategista nato. De modo nenhum ele vai ser sequer igual a Deus nas suas estratégias, porque é claro, existe uma batalha espiritual travada no mundo, na dimensão do espírito, e evidentemente que o reino da luz sempre vai prevalecer contra o reino das trevas, mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo, não podemos subestimar o nosso adversário. Por isso que a Bíblia nos chama a atenção tantas vezes, pedindo a nós que venhamos a ter cautela, que venhamos a ter vigilância, como no caso aqui de 1 Pedro capítulo 5, verso 8, quando diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então eu estava meditando aqui nessa palavra durante o dia hoje, e estava tirando aqui as minhas próprias conclusões, e inferi o seguinte: são duas situações diferentes. Nós temos a situação do ser lançado na cova dos leões e se lançar na cova dos leões. São duas coisas radicalmente diferentes. É claro que Deus, ele vai nos guardar, com certeza. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que teme a Deus, para guardar ele, para livrar ele do mal. Se eventualmente acontecer com qualquer um de nós que passemos a algo similar àquilo que Daniel passou, talvez não exatamente como, mas de alguma forma parecido com aquilo que ele passou, onde houve um decreto a partir do qual não lhe era possível buscar a Deus, e por conta disso ele foi lançado na cova dos leões, eu tenho certeza absoluta que o Senhor estará ali para nos livrar, porque o crente, ele só vai chegar a óbito, o crente, ele só vai partir, o crente só vai falecer, o crente só vai ficar doente, o crente só vai ficar numa situação adversa, talvez similar àquela que ficou também Jó, quando provado pelo Senhor, por permissão de Deus. A Bíblia inclusive nos mostra, a Bíblia nos fala que Jó, o diabo teve que pedir autorização para Deus para tocar nas suas propriedades. O diabo teve que pedir autorização para Deus para tocar na sua família. E o diabo teve que pedir autorização para Deus, inclusive, para tocar na saúde de Jó. Então, o diabo, ele só vai poder fazer qualquer coisa contra nós por permissão de Deus, se é que somos servos de Deus e estamos nos comportando conforme devemos nos comportar, como por exemplo, tendo em contas o dever da sobriedade, né, que temos que apresentar, e a vigilância, considerando que nós temos um inimigo que se opõe a nós, o qual nós não podemos subestimá-lo. Daí a Bíblia dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando
a quem possa tragar. Então, se eventualmente a gente se deparar com aquela situação que se deparou Daniel, o Senhor vai estar na cova para fechar a boca dos leões. Mas diferente disso é a pessoa se lançar na cova dos leões. Uma coisa é ser lançado na cova e outra coisa é se lançar na cova. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que ter uma vigilância, e vigiar significa também não tentar o Senhor. A Bíblia fala de pessoas, num sentido literal, que enfrentaram esse ser, esse animal que serve de figura para nós na atualidade. Pessoas que enfrentaram leões. E quando a Bíblia coloca esse animal aqui num sentido figurado, vamos entender dessa maneira, até porque a Bíblia está dizendo que ele está bramando ao derredor como um leão. Ele não é um leão, ele está bramando ao derredor como um leão. Então aqui nós temos uma linguagem figurada. E nós podemos passar situações hoje similar àquela que Daniel passou, de ser jogado na cova dos leões, não literalmente, mas num sentido figurado também. E quando isso acontecer, se não foi uma coisa que nós, vamos dizer assim, nos colocamos naquela situação, né, não forçamos aquela situação, estávamos servindo a Deus, sendo fiéis a Deus, tendo vigilância, sendo sóbrios, e fomos, vamos dizer assim, lançados na cova do leão, o Senhor vai nos livrar. Diferente disso é aquela pessoa que se lança deliberadamente na cova dos leões. A Bíblia fala a respeito de poucos homens na Bíblia que enfrentaram esse animal, que é, meus irmãos, o animal usado na comparação, que a gente sabe que tem força o bastante para destruir qualquer ser humano, né? Poucos homens na Bíblia conseguiram enfrentar um animal, o animal da comparação, e sobreviveram para isso. Como por exemplo, a Bíblia nos fala acerca de Sansão num episódio. Ele ia descendo com seus pais para uma determinada terra, e quando ele estava descendo lá, a Bíblia diz que veio um leão novo e investiu contra ele. Então foi uma coisa que ele não buscou, aquela situação. Ele habitava num lugar, e todos nós sabemos que é um território nativo dos leões, a Ásia. Então naquele território no qual ele estava, inevitavelmente ele caminhava com aquele risco. E estando ele indo a uma cidade juntamente com seus pais, a Bíblia diz que ele vinha pelo caminho quando um leão novo o atacou, e ele evidentemente não fugiu e não se acovardou, porque talvez até seria inútil tentar fugir, e talvez também colocaria em risco a vida dos seus pais. E a Bíblia diz que ele enfrentou aquele leão e ele venceu aquele leão, ele matou aquele leão. A Bíblia inclusive enfatiza isso pelo fato do animal ser um animal feroz e que facilmente pode matar um ser humano. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e aí ele, com a força do Espírito Santo, venceu aquele leão. Então, se nós formos eventualmente surpreendidos por um problema, né, grave, promovido pelo diabo, que invista contra nós, evidentemente, meus irmãos, que por sermos servos do Senhor, Deus vai nos revestir sim do Espírito Santo e nos dar força suficiente para sobreviver, porque a Bíblia diz que Deus não vai permitir que a gente passe uma prova além daquela que a gente possa suportar, mas Ele é fiel, porque em vindo a prova também nos dá o escape. Deus nos dá o escape. Outro caso que a Bíblia fala, Davi estava lá cuidando das ovelhas, né? E Davi, Deus queria usar ele como exemplo, tanto de Jesus quanto do próprio Deus, enquanto pastor de ovelhas. A Bíblia diz que veio um leão numa ocasião e investiu contra o rebanho, e estava pegando uma ovelha, e ele foi contra o leão, para quê? Para defender a ovelha. E analogamente está mostrando para nós o que Jesus faz quando o diabo investe contra nós e nós somos surpreendidos. Não é a ovelha que foi para os dentes do leão, não é a ovelha que foi para dentro da boca do leão, é o leão que tentou arrebatar a ovelha. Então, quando o caso é esse, Deus está ali para dar o livramento. A Bíblia diz que Davi veio, e mesmo sendo ele franzino, não sendo alguém de grande estatura, um homem muito musculoso, muito forte, mas ele também tinha o Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo, enquanto pastor que era, ele foi com determinação e se projetou contra aquele leão. E nesse caso não era um leão novo não, como no caso de Sansão, que até era mais forte, diga-se de passagem, do que Davi. Mas Davi foi, e com o Espírito Santo ele pôde matar o leão e livrar a ovelha da boca do leão.
Então a Bíblia enfatiza isso também, por quê? Porque nós sabemos que esse animal é um animal que pode mais do que um ser humano. Nós temos aí outros casos, como por exemplo, um clássico da Bíblia Sagrada, que eu gosto muito, quando a Bíblia fala de Benaia, filho de Joiada, que foi um dos valentes que Davi teve, que foi um herói da nação de Israel. E a Bíblia diz que esse sim, ele foi e ele se colocou na cova dos leões, mas por uma boa causa. Por uma boa causa. Havia lá um leão que se escondia numa cova, que era um leão que ameaçava a integridade física das pessoas que moravam nos arredores. O que aquele homem fez? Antes que aquele leão pudesse matar mais pessoas, pudesse dar cabo da vida de mais gente, quem sabe até ferir pessoas que eram da sua própria família, a Bíblia diz que aquele homem, na época da neve, na época do frio, aquele homem que era um valente, um homem muito corajoso, destemido, ele foi com a sua lança até a cova onde estava aquele leão, e a Bíblia diz que ele entrou na cova e matou o leão no meio da cova. Então ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não estava tentando a Deus, ele estava tentando colocar a salvo a vida de outras pessoas. O nome disso é responsabilidade. Ele foi lá sabendo que estava correndo o risco da sua própria vida, mas se oferecendo pelo bem dos outros. O nome disso é responsabilidade. Então vamos dizer que ele não estava se colocando ali de forma a tentar a Deus, né? E a Bíblia coloca esse episódio também no meio de outras histórias, das mais lindas que nós temos na Bíblia, quando fala dos heróis que havia na nação de Israel, dos valentes que serviram a Davi quando no seu reino, certo? Mas é diferente a situação da pessoa que muitas vezes tenta Deus, porque uma coisa é ser lançado na cova e outra coisa é se lançar na cova, é se expor ao perigo por uma coisa vil, por uma razão fútil, né? Uma coisa que não vai trazer, vamos dizer assim, benefício, às vezes nem para nós, tampouco para os outros. Quanta gente se arrisca às vezes para dizer que é melhor, que é maior, querendo se colocar em evidência, querendo se autopromover, e muitas vezes, meus irmãos, em função disso, ele acaba sofrendo o dano, tendo seus próprios prejuízos. Eu vou terminar dizendo, irmãos, tenham vigilância, guarda essa palavra aqui, que hoje a palavra, a temática, é vigilância. Vamos vigiar, irmãos, por quê? A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se a gente ficar desapercebido, ele vai investir contra nós, certo, irmãos? E nós podemos sofrer sim o dano, sofrer as consequências desse ataque do inimigo, que pode, a Bíblia usa o termo tragar. Tragar aqui a gente tem que entender como sendo, quem sabe, até o falecimento da pessoa, a morte física da pessoa, se não a perdição da alma ainda. Então é por isso que nós temos que vigiar. Quantas pessoas, por falta de vigilância, acabaram perdendo a fé, acabaram perdendo a bênção da salvação, acabaram perdendo a vida e a salvação ainda. Então é por isso que nós temos que vigiar, tá bom, irmãos? Então vou deixar essa palavra aí de vigilância para os irmãos. Já passamos um pouquinho, extrapolamos um pouquinho o horário. Eu vou estar passando aqui para o nosso irmão Celso, que vai dar uma palavra também com os irmãos aqui nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai usar ele também para transmitir uma bênção para nós. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.